Este é um vídeo para demonstrar o centro de pesquisa All4. Nós vamos agora ver a ferramenta de pesquisa através do telefone. É uma ferramenta super interessante que consegue realizar pesquisas ultra rápidas e com precisão espetacular. Então, essa daqui é uma pesquisa de exemplo que foi realizada no dia em que o Lula foi chamado para depor de forma coercitiva, e nós realizamos 4 perguntas para entender como é que foi a opinião da população naquele momento. Então, como exemplo, a primeira pergunta foi: qual a sua opinião sobre a polícia ter levado o ex-presidente Lula para depor? Então, a maior parte das pessoas concordaram, algumas não quiseram opinar e algumas discordaram. Então, além do gráfico de pizza, nós conseguimos ver aqui o gráfico de barras com o valor absoluto e com o valor percentual em cada uma das respostas. Isso é a mesma informação realizada para todas as perguntas. Elas são respondidas com o teclado numérico do telefone e elas foram realizadas de ligações para fixos em residências na cidade de São Paulo. Para ter algumas informações a mais da pesquisa, você pode olhar essa tabelinha aqui do lado, onde a gente vê que a pesquisa já foi finalizada. A meta era obter 2.000 respostas. Para isso foram disparadas 26.503 ligações, 2.040 pessoas responderam de forma completa e 414 pularam uma das perguntas. Não quis responder alguma coisa, por exemplo, por isso fica parcial. 8.028 atenderam, mas não responderam, e graças a essa quantidade de pessoas nós obtivemos uma margem de erro de apenas 2,17%, o que é espetacular para uma pesquisa como essa. 16.000 ligações não foram atendidas, e se a pesquisa tivesse em andamento, aqui estaria mostrando quantas respostas já teriam sido obtidas até aquele determinado momento. Para ter uma ideia de como essa pesquisa é extremamente rápida, ela iniciou às 4 horas e 20 minutos e terminou às 17 horas. Então, é uma pesquisa, 17 horas e 52 minutos, é uma pesquisa que em menos de 2 horas conseguiu entrevistar mais de 2.040 pessoas de forma completa e mais 414 que pularam uma das perguntas. Além disso, nós temos esse menuzinho que mostra mais algumas funcionalidades dessa pesquisa. Então, vamos começar com a parte aqui de ligações. Essa aba aqui, ela vai mostrar como que foram cada uma das ligações realizadas. Todas elas, inclusive com áudio gravado para ser auditada. Então, aqui você consegue visualizar exatamente qual foi a pergunta, como foi a resposta e em qual telefone ela estava disparando. Não necessariamente aqui é o número do telefone, sim o número de código que nós utilizamos, mas fica armazenado o áudio também para entender, mesmo que não seja uma pesquisa de resposta falada, o áudio serve para mostrar que havia uma pessoa ali respondendo e não uma máquina. Aqui mostra o tempo de duração de cada uma delas, e quando ela aparece, por exemplo, com erro, é que a pessoa ouviu e depois desligou sem responder. Essa daqui, por exemplo, é o contrário. Ela respondeu inteira e levou 73 segundos. Então, até para as pessoas participarem, é muito rápida. Além dessa funcionalidade, nós temos aqui o CSV, que ao clicar ele gera uma planilha de Excel com todas as respostas tabeladas para você fazer a análise do jeito que quiser, mas isso não é necessário. Se você clicar em relatório, você já vai obter um relatório completo de toda a pesquisa. Esse relatório tem a análise estatística clássica e moderna, e aqui no começo você consegue visualizar todas as informações da pesquisa, quantidade de telefones naquela região. Então, em São Paulo a gente tem aqui mais de 3 milhões, e se você quiser mudar alguma informação ou acrescentar, basta clicar e você consegue editar qualquer uma das áreas do relatório. Aqui foi o script da pesquisa, onde a gente consegue ver todas as perguntas que foram realizadas. Aqui nós temos os dados estatísticos mostrando o intervalo de confiança e qual é a estatística que está sendo utilizada. E daqui para frente nós temos os resultados. Então, nós temos uma tabela que mostra perfeitamente como é que foram as respostas e cada uma dos resultados, e correlacionando cada uma delas para somar 100% das respostas e o total das pessoas que responderam, incluindo já a margem de erro com 95% de intervalo de confiança. O mesmo gráfico, a mesma tabela é mostrada em gráfico com esse gráfico I, em cima do histograma, mostrando o intervalo de confiança de cada uma das respostas, e também o gráfico de pizza, aquele clássico, para conseguir visualizar como que cada uma das respostas estão sendo analisadas. Além disso, nós temos aqui a distribuição a posteriori, que é uma estatística mais moderna, onde é possível entender essa pesquisa também de uma outra maneira,
depende da sua análise, de como você quer montar a sua estratégia, essa informação é bastante interessante. E aqui tem um quadrinho que correlaciona as respostas para mostrar os seus intervalos. Mesma coisa para cada uma das perguntas. Né? Depois nós temos aqui a distribuição marginal posteriori, também uma análise estatística super moderna, bem útil para análises que querem correlacionar com outras pesquisas. Inclusive, essa pesquisa ela se torna muito interessante quando nós temos uma sequência, que a gente chama de tracking. Então, é realizada uma pesquisa, depois de 2 semanas outra, depois de 2 semanas outra, e nós podemos ver uma evolução entre as respostas quando nós comparamos essa série temporal. Aqui são os mesmos gráficos para cada uma das respostas. Então, não é feito só de uma maneira genérica para a pesquisa como um todo, mas cada uma das respostas tem a análise estatística completa. E aqui no final, você vai receber esse item 7, que tem todas as tabelas correlacionando uma pergunta com a outra. Então, você consegue aqui ver de forma precisa quem considera o Lula culpado e concorda com a ação que foi tomada. Então, essa daqui é o que a gente chama de tabela de insight, onde você consegue perceber como que a pessoa está pensando. Ela está de lado porque esse relatório é feito para ser impresso, então na impressão ele vai ficar certinho na folha. Essas tabelas aqui são todas as possíveis correlações entre as respostas. Essa informação é sensacional, porque gera um conhecimento muito aprofundado do que foi realizado, entendendo o que cada um pensa em relação à sua próxima resposta, criando assim um perfil do respondente. Então, além dessa opção do relatório que já tem todos os dados que você precisa, nós temos também a opção do mapa, onde nós conseguimos visualizar as respostas por região. Então, como foi uma pesquisa em São Paulo, a maior parte das respostas está, obviamente, em São Paulo. E aqui não é só onde a resposta foi realizada, você consegue também filtrar de diversas maneiras. Por exemplo, nós vamos mudar aqui a cor para um verdinho e eu quero só saber quem concorda com a ação que foi tomada. E eu quero agora correlacionar quem concorda com quem não, com quem foi a favor do ex-presidente. Eu vou atualizar. Então, aqui é uma resposta bastante controversa, porque a pessoa concorda que a polícia fez a medida certa, mas mesmo assim, mesmo sabendo que o Lula estava sendo preso, ela concorda, ela está a favor do ex-presidente. Então, eu posso criar isso e se eu quiser, inclusive, gerar uma segunda, eu posso também mudar, eu vou até mudar a cor aqui, para eu poder comparar com quem acha que é culpado e concorda. Então, eu vou gerando o gráfico e visualizando da maneira que eu quiser. E se eu clicar na bolinha, eu consigo ver todas aquelas informações de como foram as respostas, inclusive com o áudio gravado. O áudio fica armazenado por um tempo acordado de acordo com cada cliente. E você consegue aqui gerar todos os tipos de visualizações por região e criar uma campanha perfeita, inclusive geograficamente localizada, o que é sensacional para uma campanha eleitoral, inclusive para qualquer outra informação em que o espaço geográfico tem relevância. E essa parte aqui do teste é simplesmente para testar, você coloca o número aqui e testa a pesquisa como que ela está sendo. Mas assim, para fechar com chave de ouro, nós temos essa parte aqui do DataVis. Essa visualização é a mais interessante que tem. Porque o que ela faz? Ela pega todas aquelas tabelas do relatório e mostra ela de forma gráfica. Então eu consigo ver aqui como que a resposta de uma pergunta se relaciona com a resposta da próxima. Quando eu coloco o mouse em cima aqui, por exemplo, eu vejo que essa pergunta aqui, na sua opinião, qual a consequência das ações realizadas hoje? As pessoas que optaram pelo país irá piorar, elas têm essa relação com as demais respostas. Eu consigo ir visualizando linha por linha e entender como é que está o fluxo de pensamento das pessoas. E fica melhor ainda, se eu quiser mudar a ordem das perguntas, eu consigo. Inclusive, se eu quiser mudar na ordem das respostas, eu também consigo. E aí eu crio o fluxo que eu achar mais importante para a minha visualização. Então, imagina que eu quero trabalhar com as pessoas que estão indecisas, eu consigo, a partir daqui, ver como é que estão essas respostas e para onde que essas pessoas estão indo. Então, eu correlaciono que uma resposta com a outra e gero uma estratégia a partir dessa análise. Então,
Aqui nós finalizamos todas as abas da parte da pesquisa e essa daqui é a pesquisa por telefone da Alfor ultra rápida e que tem também uma segunda opção que é a Qualiágio. Além dessa pesquisa quant, nós podemos fazer uma pesquisa Qualiágio onde a última resposta é aberta e ao invés da pessoa digitar, ela fala. E nós analisamos essas falas, também são transcritas e analisadas por um psicólogo e é gerado o perfil do respondente e é feita uma análise mais aprofundada. Essa pesquisa quant aqui é muito boa para gerar hipóteses e, inclusive, testar hipóteses e entender essas relações entre as respostas, mas a Qualiágil, ela consegue também explorar novas ideias, né? Porque como você tem as respostas faladas da pessoa, você consegue criar o perfil e entender e visualizar como as pessoas estão pensando para depois gerar, inclusive, uma segunda pesquisa e testar as hipóteses geradas na primeira.